Nós falamos muito nos últimos vídeos sobre seguro de vida e hoje eu quero aqui deixar bem claro que esse preconceito, no sentido de uma preconcepção que as pessoas têm de que o seguro de vida é caro, que financeiramente ele não vale a pena, não é verdade. Então, eu vou falar de casos reais de clientes que nós atendemos dentro da nossa consultoria, como são elaboradas as apólices, como foi pensadas as apólices de seguro no sentido de proteger o foco desses clientes e o resultado financeiro, para que nós possamos ver que não é esse absurdo de caro que se pensa aí. Então, o primeiro caso que eu queria trazer é de um médico relativamente novo, tá aqui até rascunhei para ficar mais fácil o entendimento. Ele tem 35 anos, o foco dele na elaboração da apólice era o DIT, então ele não tem filho, solteiro, e o foco dele era proteger a renda dele. Então, ele contratou como coberturas para ter o DIT, morte acidental e invalidez por acidente majorada, o MA é morte acidental, o IPA é invalidez por acidente, e a invalidez por acidente que ele contratou foi a majorada, aquela que nós já falamos nos vídeos anteriores, que paga a indenização integral no caso de perda de alguns membros. Ele, como médico, e no caso dele anestesista, então ele manuseia muito instrumentos, agulhas, instrumentos de incisão. Se ele perder o movimento ou perder o indicador, o polegar, ele fica praticamente inválido por exercício da profissão. Então, no caso de uma situação dessa, ele receberia integralmente a indenização de invalidez. Se fosse a cobertura normal apenas de invalidez, não a majorada, seria um percentual da cobertura de invalidez, porque a invalidez total no acidente, ela requer uma perda total dos movimentos, ou uma situação similar. A perda de um dedo apenas não conclui como 100% da indenização. Esse mesmo cliente contratou um DIT de R$10 mil. Lembrando que a cobertura DIT, o CIT, a diária de capacidade temporária, ela tem uma franquia. Como funciona essa franquia? Algumas seguradoras dão a opção de diminuir para 7 dias, outras 10 dias. Então, no caso desse cliente específico, foram 10 dias de franquia. O que é isso, Vinícius? Ele contratou 10 mil de DIT. Se ele se afastar do trabalho por acidente ou por doença por 15 dias, a seguradora vai pagar 5 dias proporcional a essa renda de 10 mil. 10 dias são franquia. Se ele se afastar por 50 dias, a seguradora vai pagar 40 dias. 10 dias a franquia deduz. É assim até o limite de 12 meses, de um ano de proteção que essa cobertura ela dá. Então, 35 anos, morte acidental, invalidez por acidente majorada, um DIT de 10 mil. Funeral, que ele contratou um funeral familiar. O que é o funeral familiar? A seguradora se responsabiliza pelo funeral dele, da esposa e filhos menores de idade. O custo mensal desse seguro foi de R$ 306,15. Poxa, mas R$ 306 R$ 306 para ter 100 mil de morte acidental, invalidez por acidente e a garantia de 12 meses da renda de R$10 mil. Vamos fazer uma conta? Só com a renda, que era o foco dele, 10 mil vezes 12 dá 120 mil de renda garantida. 120 mil dividido por 306, só para o DIT ele necessitaria de 392 meses nesse valor, juntando esse valor para garantir essa renda. Em 392 meses, quantas vezes ele poderia ter se afastado em função de um acidente de uma doença? Não vale a pena a proteção da renda nesse caso? Agora nós vamos falar um exemplo de um contador, um outro profissional liberal. Um contador, 42 anos, o foco dele no momento da consultoria foi o DIT, que é a incapacidade temporária, e a sucessão. Ele é casado e tem 2 filhas. Então, esse segurado, esse cliente, ele já tem na sua apólice a morte, por qualquer causa, que nós chamamos normalmente morte natural, a morte acidental, invalidez por acidente, não a majorada, invalidez por acidente, todas elas no valor de 600 mil. E aí, a título de esclarecimento, de curiosidade, que nem todos têm conhecimento, a morte acidental, se o cliente vier a falecer de acidente, ele recebe as duas. Então acumula. Então, se ele vier a falecer de acidente,
ele vai receber 600 mil da morte natural e 600 mil da acidental, então ele recebe R$1.200.000. Esse cliente colocou DG, que é uma cobertura de doenças graves, R$100.000. Então, se ele tiver o diagnóstico em vida de uma doença grave, câncer, infarto, AVC, dentre outras doenças, ele vai receber em vida R$100.000 para ajudar no tratamento da doença. E continua com as outras coberturas. Um DIT de R$12.000, que ele julgou ser o necessário para manter suas despesas no caso de uma incapacidade. E o funeral desse cliente é um funeral ampliado. Olha que interessante, tem seguradoras que permitem você colocar no funeral, além da esposa e filhos menores, pai, mãe, sogro e sogra. Então pensa comigo, ele tem 2 filhas menores, estão seguradas para a questão do funeral, ele, a esposa, as 2 filhas menores, pai, mãe, sogro e sogra, 8 pessoas. Quanto ficaria o plano funerário com cobertura no Brasil todo para 8 pessoas, incluindo até cremação? Não ficaria barato, né? Olha só um seguro elaborado dessa forma, com apólice que paga até R$1.200.000 em caso de morte, 600 mil em validez, com o DIT e o funeral ampliado. R$540 mensais. Poxa, é caro? Vamos fazer uma outra análise? Pega o valor da morte, que pode chegar até R$1.200.000, só morte, e divide pelos 540, você vai chegar a aproximadamente 1.275 meses juntando esse valor para ter essa cobertura. E o seguro, ele visa proteger o tempo. As intempéries que podemos sofrer, os imprevistos que podem acontecer ao longo do tempo. Esperar 1.275 meses para ter uma reserva dessa, ele já garante isso com esse valor mensal. Por isso que vale a pena e não é economicamente inviável ter um seguro de vida. Agora nós vamos falar sobre o diretor de operações de uma grande empresa. Ele tem 45 anos, o foco desse cliente foi o DIT e a sucessão, a cobertura da apólice deles tem morte, morte acidental, invalidez por acidente, todas no valor de R$1 milhão. Então, se ele falecer por acidente, como nós já comentamos anteriormente, a família vai receber R$2 milhões, porque paga as duas, se acumulam essas coberturas. Doenças graves de 100 mil, então se ele tiver um diagnóstico de um câncer, AVC, infarto, uma doença grave, ele vai receber em vida esse valor para custear o tratamento. O DIT ele contratou no valor de R$18 mil, então se ele se afastar do trabalho até 12 meses, por até 12 meses a seguradora vai pagar esse valor. E uma curiosidade também sobre o DIT, ele não tem tributação de imposto de renda, mesmo se tratando de uma cobertura de renda, porque é a cobertura de seguro não tem tributação alguma sobre esse valor. Tá? E o funeral também é ampliado, é o que paga a indenização do funeral, no caso de morte do cônjuge, os filhos menores, pai, mãe, sogro e sogra. Todas essas coberturas no valor de R$ 783,99. Fizemos a proporção de até 2 milhões de cobertura de vida. Em função do valor que ele paga, vamos ter aproximadamente 1.384 meses de proporção desse benefício. Novamente, o seguro ele antecipa a proteção e garante todo o conforto e recurso necessário para um possível tratamento, garantindo assim a segurança da família. Dentro do que foi apresentado, 3 cenários diferentes, 3 profissões diferentes, 3 estilos de família diferentes, percebe-se que é importante e economicamente viável proteger a sua família, a sua profissão, a sua renda e a sua vida. Se você tiver dúvidas, quiser fazer uma simulação ou quiser qualquer outra informação, comente abaixo do vídeo, mande uma mensagem direto e nós ficamos à disposição para te ajudar a esclarecer.